Será que você poderia abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13? E aí, se alguém estiver sem a Bíblia, chega lá pertinho dele, pertinho dela, e abençoe o seu vizinho, abençoe o seu irmão. Em março de 2023, nós começamos uma caminhada. Ler e comentar as duas cartas de Paulo aos Coríntios, verso por verso. Foi uma jornada que começou lá na primeira quarta-feira de março e que hoje se encerra. Já na quarta-feira próxima, nós não teremos mensagem, será a reapresentação do coro. E na quarta-feira seguinte vai acontecer já no mês de janeiro. Então hoje nós estaremos falando sobre a conclusão de 2 Coríntios, que é o capítulo 13, não 12. Capítulo 13, versículos 1 a 13. Vamos lá então comentar o que está diante de nós. Nos versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo anuncia a sua terceira ida a Corinto. Ele diz aos crentes de lá: é esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Já o disse quando estava presente a segunda vez, e agora, estando ausente, torno a dizer aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Paulo começa a conclusão dizendo que é a terceira vez que ele vai se encontrar com os coríntios. Vamos lembrar quais foram as outras 2 vezes? A primeira vez, quando ele esteve ali na cidade e fundou a igreja de Corinto. Paulo, Áquila e Priscila foram os primeiros crentes naquela grande cidade da Grécia. E ali eles permaneceram por vários anos e fundaram uma igreja vibrante. Depois, Paulo seguiu viagem para conquistar novas almas para Cristo. Ele soube de alguns problemas, de algumas dificuldades, voltou lá em Corinto, não foi bem recebido e saiu de lá muito triste. Essa segunda visita de Paulo aconteceu entre as cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. E agora Paulo está dizendo que pela terceira vez estará lá com aqueles irmãos. E Paulo está dizendo, olha, nessa minha terceira visita, eu vou tomar algumas atitudes mais sérias, mais duras. Até aqui eu tenho procurado disciplinar vocês de uma maneira mais branda. Eu dei tempo para que algumas pessoas que estão fazendo coisa errada se arrependam, se convertam. Então o tempo acabou. E quando eu voltar aí, a disciplina será tomada pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que seriam então apresentadas a Paulo. Os faltosos seriam disciplinados, muito provavelmente afastados da igreja, uma vez que outras medidas disciplinares já haviam sido tentadas sem efeito. O apóstolo, naturalmente, esperava que eles se arrependessem antes e que aquela ação não fosse necessária. E aí ele manda dizer isso nos versos 1 a 3. O verso 4 nos coloca entre a força e a fraqueza. Veja se não é verdade. Paulo diz: porque ainda que Jesus tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus para convosco. O que Paulo está querendo dizer aqui?
é que, às vezes, uma aparente fraqueza esconde uma grande força ou um grande poder. Vocês se lembram que alguns críticos de Paulo diziam assim: o Paulo não é de nada. É cachorro que late, mas não morde. Quando ele está longe, ele escreve umas cartas muito severas. Mas quando ele chega aqui, a aparência dele é desprezível e a pregação dele é fraca. Irmãos, misericórdia, não é? Se aqueles crentes ouviam o sermão do Paulo e diziam: que sermão michuruca. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas eles confundiam a humildade de Paulo com fraqueza. Não é que Paulo fosse fraco, Paulo apenas não queria usar a sua força. Ele não queria ser duro com aquelas pessoas, mas tratá-las como um pai tenta fazer um filho acordar para a realidade. Então Paulo vai fazer aqui uma comparação. E ele vai falar assim: vocês se lembram de Jesus Cristo? Quando ele foi crucificado, a aparência era de fraqueza. Ele foi agredido, ele foi injuriado, ele foi açoitado, ele tombou debaixo da cruz. Por fim, ele foi pregado ao madeiro. E as pessoas que assistiram àquela cena podem ter pensado: esse Jesus não é de nada. Ele disse que era o Messias, que era o Salvador, mas vejam, está aí sendo crucificado. E as pessoas não entendiam que, na verdade, Jesus estava segurando todo o seu poder, porque se Jesus não morresse, não haveria salvação. Ele já havia dito aos apóstolos que, se ele quisesse, lá mesmo no Jardim das Oliveiras, ele teria pedido e 12 legiões de anjos teriam sido enviadas para ajudá-lo. Mas quem viu Jesus morrer daquela maneira, pensou que ele estava morrendo em fraqueza. Essa ilusão foi desfeita 3 dias depois, quando ele ressuscitou em poder. Então Paulo faz essa comparação e diz: olha, quando Cristo foi crucificado, estava em aparente fraqueza, mas ao ressuscitar, mostrou toda a sua força. Da mesma forma, o Paulo poderia parecer fraco aos olhos dos coríntios por causa da sua humildade. Entretanto, se fosse necessário, ele seria enérgico, mostrando assim o poder de Deus que operava nele. Às vezes a gente é julgado erradamente. E as pessoas confundem a nossa gentileza, a nossa bondade, a nossa mansidão com fraqueza. Às vezes isso acontece. E é triste que isso aconteça. Mas assim como uma mãe pede com jeito, e se pedindo com jeito não resolve, ela pega o chinelo, assim também Paulo estava se referindo aos seus filhos na fé. Ele está dizendo: olha, o que eu tenho feito até hoje é falar com vocês de um jeito carinhoso. Isso me faz lembrar um versinho lá do livro de Jó, que diz o seguinte: Deus fala de um jeito, e se o homem não ouve, ele fala de outro. E esse outro jeito de Deus é coisa muito séria. É bem melhor a gente ouvir a nossa mãe quando ela pede com carinho, do que apanhar. Da mesma forma, é bem melhor a gente obedecer a Deus quando Ele nos fala de maneira suave e terna, porque se for necessário, Ele mesmo diz na sua palavra que nos disciplinará. Então, estejamos atentos e não confundamos bondade com fraqueza. Há muitas pessoas que têm cometido esse erro para a sua própria perdição. Os versos 5, 6 e 7 nos colocam entre a aprovação e a reprovação. Então, lá no verso 4, entre a força e a fraqueza. Nos versos 5 a 7, entre a aprovação e a reprovação. Vamos ler. Examinai-vos a vós mesmos, diz Paulo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Que história é essa aqui de aprovado e reprovado? Bom, os coríntios estavam sendo levados a questionar Paulo. Você se lembra, depois que Paulo saiu de Corinto, chegaram ali alguns inimigos dele, que eram judaizantes, eram pessoas que se diziam cristãs, mas viam o cristianismo como uma seita do judaísmo, e que então diziam a todos os crentes que, se eles quisessem ser salvos, precisariam cumprir os rituais judaicos, inclusive a circuncisão. E algumas pessoas deram ouvidos a esses inimigos do Paulo, que diziam inclusive que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, porque Paulo não tinha sido um dos 12 discípulos de Jesus. Você se lembra disso? Então os coríntios começavam a falar assim: Paulo, quais são as provas do seu apostolado? E Paulo então discorreu uma série de provas, apresentou as suas credenciais, falou da sua visão, do espinho na carne, das dificuldades que passou, dos milagres que operou. Mas agora Paulo vai dizer o seguinte: escuta, esse tempo que vocês estão aí, procurando em mim provas de que eu sou apóstolo, olha só, procurem em vocês mesmos provas de que vocês são crentes. Provas de que vocês são convertidos. Voltem o holofote para si mesmos, para a sua alma. Examinai-vos a vós mesmos. Nos faz lembrar 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre a celebração da ceia e diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então Paulo diz: vocês estão aí me examinando. Examinem-se a si próprios, para ver se vocês permanecem na fé, se vocês são realmente crentes, se é que vocês já não estão reprovados. E no versículo 7, Paulo diz: ora, rogamos a Deus que não façais mal algum. Isso é interessante. Não para que nós pareçamos aprovados. Então imagina, Paulo chega lá em Corinto, disposto a corrigir todo mundo, e está todo mundo corrigido. Está todo mundo santinho. Ninguém está fazendo nada errado. Está todo mundo nos trilhos. Dá a impressão de que quem fica reprovado, então, é o Paulo. De que quem estava errado era o Paulo. E aí Paulo diz: olha, eu espero que vocês não façam mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Paulo meio que está dizendo assim: olha, eu prefiro queimar a língua. Eu prefiro que o errado seja eu, que o reprovado seja eu. Eu prefiro chegar aí em Corinto e só encontrar anjinho. Aí eu queimei a língua. Eu prefiro isso, desde que vocês estejam andando em santidade, em correção, em integridade. Em uma igreja, meus queridos, pode haver pessoas que não são convertidas. E pode haver convertidos que não estão vivendo em santidade. Esse é o problema de toda a igreja. Não era só o problema da igreja de Corinto. Não é só o problema da igreja batista em Mata da Praia. Toda a igreja tem pessoas que não são convertidas. Jesus falou numa das suas parábolas que há joio misturado com o trigo. E toda a igreja há pessoas que são convertidas, mas não estão num bom momento. Porque, infelizmente, alguns dão lugar ao inimigo,
deixam de crescer espiritualmente e não são aquele exemplo de cristão que nós desejaríamos que fosse. Até mesmo alguns personagens da Bíblia tiveram momentos ruins, o que não significa que eles não fossem convertidos. A gente se lembra, por exemplo, de Pedro, negando Jesus não apenas uma vez, mas 3 vezes. Naquele momento, Pedro parecia joio ou parecia trigo? Parecia joio. Entretanto, se tivéssemos arrancado o Pedro e lançado fora, estaríamos arrancando um trigo. Então o problema da igreja é esse. Primeiro, tem gente que não é convertida. E tem gente que é convertida, mas não parece. Então são esses 2 problemas. Daí o apóstolo Paulo está falando aqui, examinem-se a si mesmos. Jesus falou, muitos dirão na minha volta, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não operamos milagres, e eu direi, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nem todo mundo que está dentro de uma igreja é salvo. O que não significa que a gente não deve estar dentro de uma igreja. É possível estar dentro da igreja e fora da vontade de Deus. Mas não é possível estar dentro da vontade de Deus e fora da igreja. Porque a vontade de Deus é que nós congreguemos, é que nós estejamos numa igreja. Afinal de contas, foi para isso que Cristo criou a igreja. Mas tem esse problema, não é? Tem joio misturado com trigo. E, irmãos, tem uns trigo que parece joio, viu? É por isso que Cristo disse que quem tem que separar são os anjos. Quando Ele vier na sua volta, para que a gente não cometa nenhum erro. Mas devemos examinar a nós mesmos, porque, infelizmente, há pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas. E que estão enganando a si mesmas, pensando que estão indo para o céu, quando não estão. Bem, agora no versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre o compromisso da igreja com a verdade. Eu gosto desse versículo, acho ele muito bonito. Porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. Me faz lembrar de um outro texto, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, quando Paulo diz que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A igreja é e deve ser coluna e esteio da verdade, deve ser a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu baluarte. Onde está a verdade? Deveríamos encontrá-la na igreja. A igreja deveria ser a guardiã da verdade, a defensora da verdade, a propagadora da verdade. E, amados, isso é uma necessidade especial dos nossos dias, porque se fizermos a pergunta, onde podemos encontrar a verdade? Que resposta daremos? Nós não vamos encontrar a verdade nas faculdades, nas universidades, nos bancos acadêmicos, porque os próprios professores da universidade dizem que a verdade não existe, que não existe a verdade, existem as verdades, que cada um tem a sua verdade, que tudo é relativo. Então vamos encontrar a verdade nas universidades? Provavelmente não. Vamos encontrar a verdade nos meios de comunicação, nos jornais, nos noticiários? Eu, às vezes, fico muito confuso, porque, dependendo do canal que você coloca na televisão, o mocinho é bandido ou o bandido é mocinho. E um evento foi um grande fracasso ou um completo triunfo.
Dependendo da linha editorial daquele canal, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, ou seja, o que for, as notícias são completamente distorcidas. Então é nos meios de comunicação, é no jornalismo que nós vamos encontrar a verdade? Não é, embora os jornalistas digam que sim. Todo jornal diz, aqui você encontra os fatos. O problema é que os fatos de um jornal não batem com os fatos do outro jornal. Então, onde vamos encontrar a verdade? Vamos encontrar a verdade nas mídias sociais? Elas transbordam de fake news. Então, a população hoje está desorientada, desinformada. As pessoas estão como que tontas em busca da verdade. A Bíblia diz que a igreja é coluna e esteio da verdade, porque a igreja ensina, defende e proclama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Então a igreja precisa ter, meus irmãos e minhas irmãs, este compromisso com a verdade. Muitas igrejas hoje estão renunciando ao seu compromisso com a verdade para se tornarem mais aceitáveis aos olhos do mundo. Então existem religiões, existem denominações, existem líderes religiosos que começam a transigir, não é? Charles Spurgeon tinha uma imagem interessante. Ele dizia o seguinte: imagine que você está numa carruagem, num carroção, atravessando as pradarias, e os cavalos estão a toda velocidade, mas atrás de você tem uma matilha de lobos, e os lobos estão chegando cada vez mais perto. O que você faz? Os lobos estão chegando perto. E aí alguém tem uma ideia: vamos pegar um bebê e vamos jogar para fora da carroça. Porque enquanto os lobos devoram o bebê, talvez eles deixem a gente em paz. Então fazem isso, pegam uma criança e jogam fora da carroça. Mas é claro, isso não faz os lobos desistirem. Pelo contrário, agora eles sabem onde encontrar comida. E eles continuam perseguindo a carroça. O que vamos fazer agora? Jogamos outro bebê. Acabaram os bebês, começamos a jogar uns aos outros, na esperança de que nos deixem em paz. Então Charles Spurgeon dizia o seguinte: toda vez que a igreja sacrifica uma verdade, na esperança de que o mundo fique satisfeito e deixe a igreja em paz, a igreja está atiçando o apetite do mundo. Então a gente começa a fazer algumas concessões, não é? Vamos aceitar o aborto, embora a Bíblia condene. Vamos aceitar o aborto, assim o mundo não vai ver a gente com maus olhos. Vamos aceitar uma união homossexual, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, embora a Bíblia condene, porque assim vão nos deixar em paz. Vamos concordar com o uso das drogas, com a bebida. Por que crente não pode beber? Um vinhozinho, uma cervejinha, que mal tem? E assim nós começamos a jogar pedaços de verdade para fora da igreja, na esperança de que os lobos, devorando essa verdade, parem de nos perseguir. Irmãos, a igreja sempre será perseguida pelo mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E eu digo tudo isso, amados, para voltar a esse verso, que para mim é seríssimo: nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. A igreja precisa ser coluna e esteio da verdade, ou não é nada. Ou é uma instituição completamente dispensável e inútil na face da terra. Há muitas coisas que a igreja faz, que são boas, mas que outras organizações também podem fazer. A igreja faz a obra social, ótimo, mas outras instituições podem fazer. A igreja tem um excelente ministério de música, ótimo,
Mas há escolas de música, há teatros e orquestras. Há uma coisa que só a igreja pode fazer: anunciar a verdade. E disso nós não podemos abrir mão, ainda que o preço seja alto. Talvez até a nossa liberdade ou a nossa própria vida. Porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. Então Paulo, versículos 9 e 10, esperava não precisar usar a sua força. Ele preferia chegar lá em Corinto e está tudo resolvido, apaziguado, e ele não precisar disciplinar ninguém. Versos 9 e 10. Pois nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós sois fortes. E isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que quando estiver presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Paulo está dizendo aqui, olha, Deus me deu autoridade, mas eu prefiro usar essa autoridade para outras coisas do que para disciplinar crente problemático. Deus me deu autoridade não para destruição, mas para edificação. Então, se os coríntios se mostrassem maduros, o apóstolo não precisaria corrigi-los com energia. Poderia continuar tratando-os com brandura. É isso que ele quer dizer com a palavra fraqueza, aqui no versículo 9. Estamos quase terminando. Versículos 11 e 12, Paulo faz a sua despedida. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Palavra antiga, né? O que significa essa palavra? Ósculo? Beijo. É interessante que esse era um costume dos judeus. Os judeus costumavam se cumprimentar com um beijo. Não era um costume romano, não era um costume grego. Mas como os primeiros crentes vinham do judaísmo, acabaram trazendo esse costume para dentro da igreja. E era um bom costume. Um comentarista bíblico, Beasley Murray, diz que o beijo como demonstração de amor havia sido tomado da tradição judaica pelas igrejas e incorporado à sua adoração pública como um ato solene, especialmente em conexão com a ceia do Senhor. Era aquele momento em que eles se cumprimentavam. Para conservá-lo santo, os homens beijavam o rosto dos homens e as mulheres beijavam o rosto das mulheres. Aqui no Brasil, a gente também tem o costume de cumprimentar com um beijo, e dependendo do lugar do Brasil, é um beijinho, 2 beijinhos ou 3 beijinhos. Não é assim? Lá no Rio de Janeiro, como é que é? 2 beijinhos. Acho que aqui no Espírito Santo também. Oi? 3. Então a gente está cumprindo mais a Bíblia do que os cariocas. Os irmãos entenderam. Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E aí chegamos ao último verso. E esse último verso é precioso, irmãos, porque o que nós vamos ler agora é o que conhecemos como a bênção apostólica. É uma bênção que os pastores costumam usar para encerrar os cultos. Existem 2 grandes bênçãos usadas pelos pastores, pelas igrejas. Uma está lá no Velho Testamento, no livro de Números. É conhecida como a bênção aarônica, ou como a bênção dos antigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Era a bênção que Arão impetrava sobre os filhos de Israel.
A segunda das grandes, das mais famosas bênçãos da Bíblia, está aqui no capítulo 13, versículo 13. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém. Isso é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O grande diferencial da bênção apostólica, da bênção registrada pelo apóstolo Paulo, é o seu caráter trinitário. Embora a palavra trindade não apareça na Bíblia, a doutrina da trindade está nela. E todos os ramos do cristianismo, católicos, protestantes, ortodoxos, concordam nessa doutrina de que Deus é um só, e que esse Deus que é um só é Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer ramo do cristianismo que negue a trindade, na verdade, não é igreja, é seita. E aqui nós temos um dos versículos que atestam para esta verdade, que o Deus no qual os cristãos creem é um Deus triuno. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E assim, amados, Paulo conclui as suas cartas aos crentes de Corinto, e assim nós concluímos também a nossa série de estudos. Ficamos um ano acompanhando as aventuras daquele pastor e sua igreja. Gosto de estudar as cartas aos Coríntios porque eu as considero muito práticas. Dificilmente uma igreja de hoje vai ter problemas que aquela igreja não teve. Então, por isso, ela é quase que um manual sobre as exigências, os problemas e as soluções de uma congregação cristã. Espero que os irmãos também tenham apreciado a nossa série de mensagens deste ano de 2023.